esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Como nós falamos há pouco, hoje nós vamos estudar a disciplina da orientação. Os irmãos que estão acompanhando, nós estamos na penúltima disciplina. Então nós começamos a estudar as disciplinas interiores, meditação, oração, jejum e estudo, sempre foram de 4 em 4. Disciplinas exteriores, simplicidade, solitude, submissão e serviço. E agora essa última parte, disciplinas comunitárias, confissão, adoração, orientação e celebração. A base da ideia desse estudo está em Salmo 42, 1 e 2, que diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O que nos leva a ter disciplina, o que nos leva a buscar a Deus, é esta sede do Deus vivo e verdadeiro. A nossa sede, ela só pode ser saciada com água, não é? A sede física. E nós sabemos que a nossa sede espiritual, o desejo e a necessidade da nossa alma só podem ser saciados com o Espírito de Deus, com a presença de Deus. E essas mensagens, elas são, de certa forma, digamos assim, mensagens duras, porque ninguém gosta de ser chamado a exercitar-se. Séries de exercícios para fazer. Mas são muito importantes para nós. Alguém poderia pensar, mas nós estamos passando por dificuldades, dores, sofrimento, não é hora de falar sobre isso? Também. Até nós vamos falar depois, quando terminarmos esse estudo, tem uma série de mensagens não tão demoradas como essa, acredito que 3 ou 4, a respeito do sofrimento. Mas nós sabemos que para enfrentar o sofrimento, nós precisamos do quê? Força. Estar fortes espiritualmente. Então, nada melhor do que buscar disciplinas espirituais. Porque assim, nós vamos ver que os sofrimentos, até eles são encarados, sentidos, recebidos de forma diferente, quando nós estamos firmes na presença do Senhor. Vamos falar um pouquinho então, disciplina da orientação. O que é isso, disciplina da orientação? É a ideia da disciplina da direção de Deus. Estar disciplinados para andar na direção de Deus. Para a gente começar, vou contar uma experiência aqui. Eu lembro de uma viagem que eu fiz com alguns pastores. Acho que era uma reunião do Supremo Concílio em São Paulo, e nessa época eu morava lá em Ceres, Goiás, e estava voltando, ia passar por Goiânia. E viagem da noite inteira, trocando de motorista, né, para um dormir enquanto o outro estava dirigindo. E numa dessas, um dos pastores foi dirigindo e os outros dormindo. Naquela época, não tinha GPS, não tinha celular, né? O máximo que tinha é aquele sistema antigo que é de parar e perguntar. Mas no meio da noite, numa estrada escura, você ia parar e perguntar para quem? Tinha um outro sistema que acredito que quase inexistente nos dias de hoje, que era você carregar um mapa dentro de um saquinho e você desenrolava ele, assim, se abria o mapa, então às vezes você parava num canto, na estrada, abria o mapa e tentava achar lá a cidade para saber por onde ir. Também não tínhamos esse recurso. Resumindo a história, quando nós começamos a acordar, o dia clareando, o que estava dirigindo quietinho lá, né? A gente começou a olhar assim a paisagem estranha, não era Goiânia, né? E de repente a gente começou a ver
aquela figura de Brasília. Chegamos em Brasília, aí tinha os ministérios, foi uma beleza, né? Um turismo. Ou seja, o erro do caminho nos levou, ao invés de para Goiânia, para Brasília. Depois mais 300 quilômetros até voltar, né? Para o nosso destino correto. E a gente fica pensando que hoje existem mais facilidades. E uma coisa é certa, se você não tomar a direção correta, você nunca vai chegar no destino correto. Direção, ela é algo que é como se, digamos assim, matemática, né? Existe o certo e existe o errado. Não existe um monte de caminho que leva para o mesmo lugar. E eu estava lendo um dos devocionários da Corey ten Boom, e achei interessante ela falando sobre esse tema. Ela diz o seguinte: a direção divina está disponível para todos os filhos de Deus que a pedirem. Submeter-se a Ele se você se sentir tentado por desejos humanos. A direção divina não ocorre automaticamente. A direção divina é uma habilidade que requer aprendizado, não método. É intensamente pessoal. Então vamos tentar resumir aqui. Disponível para todos. Para todos quem? Para todos nós que somos filhos de Deus. Nós temos a direção divina. Às vezes Deus fala, a gente que não quer ouvir. A direção divina vem por meio da palavra, vem por meio da igreja, vem por meio do Espírito Santo falando aos nossos corações. E aqui ela diz, submeter-se não é algo que ocorre automaticamente. Ou seja, exige disciplina e esforço. Por isso que nós estamos falando que aqui é uma disciplina. Exige e requer disciplina da nossa parte. E algo inteiramente pessoal. Existe a disciplina, nós vamos falar aqui sobre a forma comunitária dela. Mas Deus chama individualmente, como nós falamos hoje cedo. É um chamado específico para cada um de nós. A direção dos nossos caminhos, da nossa vida, tanto material, tanto familiar, como espiritual. Nós temos um caminho. Todos nós cremos em Jesus, mas nós temos caminhos a seguir. Nós temos tarefas a cumprir. E nós precisamos, então, de buscar esse caminho. Já adiantando aqui, esse caminho é o único que nos leva ao destino prometido por Deus, sem surpresas. Não vai ter aquela surpresa de acordar em outro lugar. Sem surpresa. Seguir na direção de Deus é sem surpresa. Um dia nós estaremos com Jesus, porque Ele é o nosso guia. E Ele deve ser o nosso guia. Falei há pouco que nós estamos vivendo em tempos de tantas opiniões e tantas decisões. E o que a gente vê muitas vezes parece que eu tenho que seguir o grupo, né? Fulano está falando assim, eu gosto do fulano, eu vou falar com ele. Eu não busco a verdade, eu busco seguir alguma ideia. Tanto que cada dia uma nova notícia falsa, fake news aparece e vai de um monte de gente atrás. Seguir a Jesus é algo que é certo. Não tem posições A, B, C. Tem um único caminho. Jesus é o nosso guia e Ele é o nosso caminho. Como que nós seguimos Jesus? Jeremias 32, 39 diz, dar-lhe-eis um coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Dar-lhes-ei um só coração. Deus guia nosso coração. Para seguir o quê? Um só caminho. É isso que nós temos que pedir a Deus. Pedir a direção do Espírito Santo. Pedir assim esse coração novo. Ainda Jeremias 32, mas
numa linguagem diferente aqui, fala que nós devemos ter esse coração que teme ao Senhor. No estudo da disciplina espiritual, aqui que nós estamos vendo, da orientação, lá no nosso livro, começa com um texto, uma palavra de um escritor. E ele diz o seguinte, George Fox: permanecei na vida, no amor, na força e na sabedoria de Deus, em unidade uns com os outros e com Deus. E a paz e a sabedoria de Deus encherão os vossos corações, para que nada domine em vós, senão a vida que está no Senhor. Permanecei na vida. Um fator muito importante, né, de quando você toma uma direção é permanecer, né? Você está no caminho certo, mas você não pode desviar desse caminho. Você tem que continuar na rota certa. E aqui ele fala, permanecei no amor e na força da sabedoria de Deus. O caminho de Deus é o caminho de amor, da unidade uns com os outros e com Deus. E aí é um caminho de paz, sem surpresas, é um caminho de paz, é um caminho de alegria, é um caminho de liberdade, no sentido em que nós vamos andar com o Senhor. E aí, depois dessa frase, o livro, o autor fala a respeito desse desejo de Deus, para que nós estejamos andando no caminho dele. Ele diz, em nossa época, o céu e a terra aguardam ansiosos o emergir de um povo guiado pelo Espírito e com a autoridade concedida pelo Espírito. Deus aguarda, Deus quer que nós estejamos, Deus se alegra com aquele que busca o caminho, com aquele que se entrega no caminho. Deus se alegra, e aqui como diz, né, como se aguardasse com expectativa por esse povo disciplinado, por esse povo que ama. Jesus morreu na cruz, eu gosto muito de cantar aquela canção, eu sei que foi pago um alto preço, que parte da estrofe diz que ele nos via lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando, rompendo as barreiras pelo amor. A passagem, então, desse cântico fala como nós estamos lendo aqui, dessa expectativa. Jesus morreu não simplesmente para nos salvar, mas a partir de nós o conhecermos, a partir de nós entregarmos a vida ao Senhor, a partir desse momento, nós já estamos no caminho do céu, estamos no caminho de Deus. Estamos numa direção, na direção de Deus. O quanto nós estamos dispostos a correr essa carreira, a com disciplina andar num caminho. É fácil desviar de um caminho. É fácil deixar alguns hábitos de lado. E a vida espiritual é algo que acontece também dessa forma. Quando você vai deixando, daqui a pouco você se afasta. Eu vi uma frase que diz que motivação te faz começar uma coisa, hábito te faz persistir, continuar naquilo. Tem muita gente motivada a começar certas coisas, mas o que vai fazer você permanecer naquilo? É o hábito. Isso funciona tanto para coisa boa quanto para coisa ruim, né? Às vezes você é tentado, é motivado a fazer uma coisa errada, mas você confessa, abandona, não permite que aquilo vire um hábito, senão vai ficar mais difícil. Você abandona, volta para o seu caminho, volta para o caminho. Se a gente faz o contrário, vai deixando devagar, aquilo vira um hábito.
De repente, como voltar para o caminho? E isso aqui vai se encaixar muito bem no próximo tópico, disciplina associada. A disciplina da direção, ela é individual, como a gente falou um pouco. Mas ela acontece também coletivamente. E podemos dizer que Deus nos guia, ou Deus guia o indivíduo, rica e profundamente, mas guia também grupos, pessoas, para que ele, através desse grupo, essa pessoa tenha uma experiência, ela possa ser disciplinada, ela possa andar no caminho. A gente percebe que muitas vezes tem surgido pessoas que acreditam que podem servir a Deus sozinhas em casa. Ou servir a Deus através de atividades comunitárias, mas que não exija compromisso. Eu vou na igreja, mas eu não vou me tornar membro da igreja. Ou eu vou um ano numa igreja, depois eu vou no outra. E agora eu vou na igreja online, olha só. Eu tenho a direção da igreja. Eu não sei, eu sempre tenho essa ideia de não tive tempo para pesquisar, mas eu acredito que já deve ter gente que está aceitando o membro e fazendo batismo online, pela internet já é membro, lá no outro lado do mundo. Batismo da outra vez eu vi um. Comunhão sem comunhão. Repare, acredito que nós já falamos isso, acredito que os irmãos pensam como eu, como a direção da nossa igreja. O online é uma oportunidade que a gente tem. Ele não é um substituto, ele não substitui o culto, nunca vai substituir. O presencial nunca pode ser substituído. É necessário estarmos juntos. Deus se manifesta na igreja. Eu vi alguém falando que aproveitar as tecnologias é algo muito importante. Que bom a gente poder estar cultuando a Deus aqui agora. Tem pessoas da igreja assistindo, pessoas de outros lugares. Isso é muito bom. Mas é uma alternativa que nós temos. Enquanto nós não podemos estar juntos. Aí eu vi alguém falando a respeito de que os recursos tecnológicos da época de Jesus, lá da época de Paulo, eram as cartas. Mandava uma carta. Manda uma carta. Mas sempre tinha, quando estarei convosco? Quando eu vou estar aí com vocês? É junto. Nós vamos tomar a ceia junto, nós vamos batizar aqui na igreja juntos, nós vamos crescer no caminho de Deus juntos, sob a direção de Deus. E aí que eu falei do hábito, né, irmãos? Quantas pessoas deixaram de ir à escola dominical? Eu falei isso da outra vez, doutor Ano. Não estou lembrando de ninguém daqui, tá? Sempre eu lembro de alguém de outra igreja. Porque agora tem online, né? Então, abro um olho só e ligo lá a televisão do quarto ou o celular e assisto a aula inteira. Mas sem comunhão, sem olhar, né? Sem a presença. Ou, eu tenho aqui a opção, então eu não vou mais na igreja, vou só de vez em quando. Ora, se você não pode ir à igreja e de repente chega quarta-feira na hora do culto, você tem a oportunidade de ouvir, de assistir, ótimo, assista, participe de forma online. Mas a gente não pode simplesmente substituir. E falando de direção, a direção de Deus, eu achei interessante que essa mensagem caiu bem num dia em que a gente não está aqui em grupo, né? O livro, a maior parte do capítulo falava sobre grupo, tanto que é uma disciplina associada. Disciplina associada é essa ideia de uma disciplina que se pratica junto. Então, o andar com Deus, a direção de Deus vindo por meio de você ter um grupo específico. Essa comunhão é muito importante. E é um grupo, sim, específico. Não é cada dia um grupo diferente, ou, como nós acabamos de falar, um grupo virtual. Mas é um grupo, pessoas que existem, que podem estar conosco.
Essa direção, na Bíblia, aparece muitas vezes. Um povo que andou sob a direção de Deus e foi abençoado. Povo junto. Essa direção é uma direção única. Como falei há pouco, nós temos pluralidades de opiniões, e até a gente às vezes fica assustado, né? Quando você lê uma opinião, você fala, nossa, eu não imaginava que essa pessoa pensava assim. Mas o Evangelho não tem polaridade, né? É Jesus. Tanto que nós podemos ter comunhão com irmãos, seja pentecostais, seja de formas que celebram a Deus, que adoram a Deus de forma diferente, que se vestem diferente. Nós não podemos tolerar idolatria, no sentido de pessoas que não seguem a verdade, que abusam da palavra, seitas, mas cremos no mesmo Evangelho. Seguimos a direção de Deus. O texto que nós lemos de Efésios 4, ele diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade, essa unidade. Não vou me delongar, mas esse tema é muito comum, a gente tem falado bastante sobre essa unidade, né? Um corpo que tem partes diversas, e isso é importante sermos diferentes, fortalece, mas estão juntos. Por que nós estamos juntos? Porque há um só Deus, há um só Pai, há uma só esperança, há um só Senhor, há um só batismo, uma só fé. É um só Deus. Por isso a adoração comunitária é importante, porque nós unimos em torno de um só Deus. E aí nós temos a oportunidade, dentre essas partes do corpo, pessoas que Deus levanta para ser líderes, um para pregar, outro para cantar, outro para dirigir um estudo, outro para dar uma aula. Nós fazemos parte desse corpo e nós somos alimentados por essa igreja. A própria comunhão, o momento da liturgia, poder entregar os dízimos, tudo isso nós estamos sendo guiados e orientados por Deus. Nós temos os líderes, mas quem que é o nosso líder? Nosso líder é Deus. O nosso líder é Deus, Ele que chama. Hoje cedo nós estudamos uma aula da escola dominical, né, e falamos uma das partes que Moisés foi chamado, Arão foi chamado, e um grupo levantou lá dizendo, mas como assim? Nós somos líderes aqui há tanto tempo, quem é você, Moisés? Aí Moisés podia dizer, não, eu sou só o cara que Deus me chamou, né? Não tem... Deus me chamou. Mas os líderes erram. O líder precisa tomar cuidado para ele não desviar do caminho. A igreja precisa estar, sim, de olhos abertos para observar os seus líderes, no sentido de que, se eles fugirem da verdade, da palavra, do Evangelho, eles precisam ser chamados à atenção. Mas Deus é aquele que nos dá a direção, é aquele que nos leva no caminho. E por que a gente fala, então, dessa direção a partir da união? Deus não está presente na nossa casa, Deus está, irmãos, mas nós cremos que de uma forma especial Deus está no meio do seu povo, com certeza. A passagem que diz, onde 2 ou 3 orando em meu nome. Essa união, quando nós estamos juntos, há uma diferença. Posso dizer que há uma diferença de hoje cedo para agora à noite, né? Que hoje cedo estavam eu, o Márcio e o Thales, depois o Thales subiu, ficou só eu e o Márcio. Agora nós temos aqui algumas pessoas, não pode contar não, porque senão já dá aglomeração, né? Melhor não ficar fazendo muita propaganda. Mas é bom estar aqui com mais pessoas. Nós estamos unidos. Estamos aqui pedindo a direção de Deus para a nossa vida. Mas vocês são importantes também, tá, irmãos? Embora a gente não está vendo, vocês podem também ter essa direção de Deus. E se Deus quiser, semana que vem a gente vai estar aqui, na igreja, todo mundo junto. A única direção vem de Deus. Ele nos dá a orientação. A gente sempre fala, não como desculpa de ser desorganizado, mas a gente sempre fala que Deus organiza muito melhor.
Até mesmo a palavra que será ensinada, eu não sei qual que foi o tema da classe dos adolescentes, mas de repente a gente se surpreende, porque eu escolhi tudo separado. Então, de repente a mensagem de cedo era um pedaço de bolo, que as coisas acontecem diferentemente, mas se une. Aí a lição da escola dominical, quando eu fui ver, também falava de um Deus que chama, um Deus que acompanha. E aí eu vou, porque tudo já estava planejado, mas não que eu escolhi fazer essa ligação. Vou estudar a disciplina da direção. Hoje cedo foi a direção de Deus, lá de Gênesis 12, como Deus chama o povo e dirige esse povo. E a mensagem de noite é a orientação. Então, Deus vai além. Eu sempre falo dos textos, né, que eu escrevo, que às vezes você começa a escrever e as coisas vão se juntando assim de uma forma que quando você termina e você lê aquele texto, fala, mas é Deus que faz, né? Não estou falando isso por glória pessoal, mas Deus age dirigindo a nossa vida, e os irmãos têm experiência disso. Quantas vezes oramos por alguma coisa e percebemos Deus abençoando. Nós temos tido essa experiência de colocar no grupo de oração, e graças a Deus, Deus tem curado as pessoas. É Deus que está curando. Mas graças a Deus que Deus está dando a oportunidade de nós participarmos em oração pela vida de tantos irmãos. É melhor que ninguém fique doente, né? Tá na hora de parar já, porque semana 2, é semana que Deus abençoe que ninguém mais fique com Covid na nossa igreja. Do mundo inteiro, né? Mas nós estamos falando da nossa igreja. Deus vai orientando, vai abençoando. Nós falamos há algumas semanas atrás sobre a disciplina da confissão, né? Confessar os pecados uns aos outros. E falamos também sobre enfermo. No dia eu até citei que nós pedimos oração pela doença e falamos qual é a doença, e às vezes nós não temos essa liberdade, né? Não estou falando que a gente precisa, é obrigado a fazer isso, mas nós não temos essa liberdade. Deveríamos ter maturidade para isso, né? De ter essa união para a gente poder confessar os nossos pecados uns aos outros. Não temos de forma geral, mas podemos ter um amigo, que foi o que eu falei naquela época, procurar um amigo. Depois eu li o texto de Tiago 4, 14 a 16, e eu achei curioso que essas duas coisas estão juntas, confissão de pecados e pedido de oração por enfermidade. Olha o que diz aqui: se alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Eu quero ressaltar aqui a questão de uma atividade comunitária. Chame os presbíteros, orem uns com os outros, orai uns pelos outros. É claro, eu posso orar pelo WhatsApp, posso orar por telefone, posso, mas nós estamos falando que há uma forma especial quando nós nos reunimos, quando nós oramos uns pelos outros, às vezes até mesmo sem saber o motivo. Mas olha aqui, ele diz que a oração vai curar, e se houver cometido pecados, eles ser-lhe-ão perdoados. Então Deus cura completamente, né? Por isso, todas as vezes que a gente ora por um enfermo, a gente tem que pedir pela vida espiritual dele também. Porque é isso que Deus faz, Deus age de forma geral. E aí, bem emendado nesse pedido de oração pela enfermidade, está: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. As duas coisas estão andando juntos. Nós somos orientados por Deus. E nós temos em Deus a única direção. E por isso nós podemos descansar. Que nós possamos entender, irmãos, essa necessidade. O que é a disciplina da orientação, então? É como se você estivesse diariamente observando, lá no GPS, se você está na rota. Quando a gente está fazendo uma viagem, a gente pode até errar um pouquinho, né? Aí às vezes o GPS fica falando, vire à esquerda, volte.
Às vezes, quando eu faço viagem e eu quero ir por um outro caminho, o GPS não conhece, ele fica insistindo. E eu quase falo, cala a boca, porque eu sei para onde eu estou indo, né? A gente não pode fazer isso em relação à verdade. Você olhou para lá, você mandou ir para esse lado, Deus mandou ir para lá. A gente não pode dizer, eu sei para onde estou indo. Disciplina da orientação é exatamente dia a dia fazer essa análise da nossa vida. Anteriormente, a gente vivia mais envolvido, né? A gente sempre falava da questão de estarmos tão envolvidos com tantas coisas, no ativismo, e aí talvez não tinha tempo para pensar. Hoje a gente tem mais tempo para pensar, para buscar a orientação de Deus, para observar se nós estamos no caminho errado. Embora também já preenchemos todo o nosso tempo, né? Já aprendemos a viver na pandemia, já aprendemos a encher nossa agenda, a gente não devia fazer tantas coisas, devia ter mais tempo para pensar, para buscar essa orientação de Deus. Para a gente terminar, João 14, a partir do verso 1, diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, não temas. Na casa do meu pai é a morada. Vou preparar. E quando eu for, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Tomé disse, mas que caminho é esse? Talvez uma pergunta que você está fazendo, qual que é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Também achei curioso, um pastor hoje colocou na sua rede social, dizendo que as pessoas falam muito de caminho, que tem que andar na verdade. E aí ele falou assim, verdade não é se é calvinista ou se é arminiano, se é isso, se é aquilo, porque aí você volta para o debate de novo. Parece como que o povo gosta de debate, não? Vai viver debatendo. O caminho é simples, é Jesus. Não é? Jesus. Jesus é o caminho. Que assim a gente possa buscar a direção de Deus e exercer essa disciplina mais e mais. Eu quero convidar